Bem-vindo ao canal e hoje teremos Thiago Schultz falando de um tema um pouco polêmico, que inclusive foi a causa do fim de um relacionamento que ele teve. A gente não sabe se ele tá falando dessa última namorada que ele teve, mas não vem ao caso, né, senhores? E em respeito a eles, eu acho que não. Thiago Schultz deve estar falando de uma experiência traumática que ele passou com uma das queridas que ele se relacionou, que na hora de ter uma intimidade se soltava demais. Tem guerreira que realmente exagera nesse momento, tem umas que uivam que nem lobo, tem outras que começam a falar em línguas estranhas e o céu é o limite. E com o Thiago Schultz, o negócio foi tão intenso que ele teve que terminar o relacionamento, provavelmente porque ele começou a se sentir meio inseguro com essa situação. Isso significa que sou gay? Significa. Uma mulher com um desejo sexual muito diferente do seu. Uma pegada muito diferente. Então, eu tava com uma menina, cara, que ela, literalmente, ela dava soco na parede. Tipo de tesão, tá ligado? Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Era meio bizarro, então, você tá acostumado com um certo tipo de padrão. Aí, do nada, você tá com a mina e, não basta ela gemer, ela tem que dar um soco. Ela dava soco, na parede. Eu não tô sendo safada. Aí você imagina assim, fala assim, mano, quem mais eram esses caras que ela saía, entendeu? Que levou ela, pra esse patamar sexual, entendeu? Eu não tô discutindo, mano, o prazer de cada um faz o que quiser, foda-se, entendeu? Qual que é o problema? Se você tem uma divergência muito grande nessa parada sexual, né? Você não sabe, assim, exatamente o que essa mulher passou na cama, então... Pode ser, cara, que em algum momento, imagina que você não começa mais a agradar ela da forma que ela gosta, você não sabe, pra onde isso pode parar, entendeu? Então esse que é o ponto, assim, eu falo assim, cara, você não precisa, necessariamente terminar com uma mina que ou tem muito mais desejo que você ou menos, mas você tem que, no mínimo, observar, entendeu? Tem mulher que fala abertamente que o desejo dela é aquele. Eu quero dar pra um cara. Então, enquanto ela não realizar aquela merda, aquele desejo de 8 caras, mano, você nunca vai conseguir, entendeu? Então, o maior vazio que eu tenho é isso. E se um dia ela ficar louca numa balada e tiver 8 caras que ela quer dar, mano, talvez ela realize aquele desejo aqueles 8 caras, entendeu? Então, esse que é um ponto, assim, que o cara tem que estar sempre olhando. Misogino, logo, misogônido. Poxa vida, então quer dizer que o Thiago Schultz certa vez se relacionou com uma donzela que dava soco na parede, senhores. Será que ela latia também e uivava que nem um animal selvagem? E o Thiagão, a hora que tomou conhecimento que a guerreira se transformava em outra pessoa na hora da ensalsichada, ele começou a repensar essa relação. Ele falou, calma aí, onde foi que essa madame aprendeu tudo isso? E coitada da moça, né? Ela não sabia que o Thiagão estava julgando ela mentalmente enquanto ensalsichava. A donzela, por sua vez, perdeu as estribeiras com o Thiago Schultz, provavelmente para ele ter ficado tão chocado desse jeito, ainda estava no começo da relação, e é o que eu sempre digo, senhores, eu acho que a donzela deve ir se soltando paulatinamente. É complicado, alguém que você mal tem intimidade, quando você tá ali no comecinho ainda do relacionamento, a guerreira já começar a dar soco na parede, uivar, e é puxão de cabelo, soco na costela e tudo mais. Aí não dá, né? Existe um protocolo a ser cumprido. Por outro lado, nenhum homem quer sair com uma madame que na hora da intimidade fica lá empacada, não se mexe, não demonstra nenhuma reação, porque dá a impressão desse jeito que o cara não tá fazendo nem cócega, né? Eu, certa vez, quando era bem inexperiente e tava saindo com uma madame, que foi uma das primeiras que eu tive a oportunidade de revirar emocionalmente do avesso, eu tava lá um dia dando o máximo de mim nela e a guerreira começou a comer um pacote de bolacha que tava ali perto, como se nada tivesse acontecendo. Eu, quando vi aquilo, falei pra ela que é falta de consideração, pra ela comer aquela porcaria depois e pra ela se concentrar ali no momento, porque se for ver uma falta de respeito, né, senhores? Eu tava ali com o suor pingando, marretando como se não houvesse amanhã. Aí a hora que eu falei pra ela que isso é falta de respeito, pra ela comer a bolacha depois, ela falou que não tinha almoçado ainda, não comeu nada naquele dia e tava meio que passando mal, com tontura. Aí eu pensei, tudo bem, né? Come aí então, sua infeliz. Eu era meio inexperiente, talvez eu não tava conseguindo chamar a atenção da guerreira o suficiente pra ela conseguir prestar atenção só no ato ali que a gente tava fazendo, mas se fosse hoje em dia, senhores, eu meteria o pé naquela bolacha e falaria pra ela me respeitar. Será que não podia ter vindo comendo a bolacha no meio do caminho? Porque foi ela que trouxe. Vai deixar pra comer esse negócio justo na hora da ensalsichada? E o homem também se sente desconfortável nessa situação. O cara começa a pensar, poxa, será que essa guerreira aqui não tá sentindo nada? Aí muitos caras numa dessa engatam uma terceira ali
e vira um animal. Dá aquela macetada mesmo pra ver se a pessoa acorda pra vida e se concentra ali no que tá acontecendo. E tudo é uma questão de equilíbrio. Não adianta a guerreira ser muito frígida e também não adianta, principalmente logo no começo, ela já querer mostrar que veio, né, senhores? Igual essa aí do Thiagão Schultz. E o cara fica meio inseguro com essa questão, até de uma maneira meio involuntária. O cara vai começar a questionar onde que a guerreira aprendeu tudo isso. E se a guerreira já logo de primeira já fazia uma borboleta paraguaia giratória com o cara que ela acabou de conhecer, pode ter certeza que esse cara vai começar a olhar essa pessoa com outros olhos. Eu acho que quanto mais uma donzela é experiente nessa área, mais ela tem que fingir que não é. Deixa de ser inseguro. O ideal é que a guerreira preste atenção aos sinais. É muito importante saber se o cara que ela tá se relacionando é um cara conservador ou se é um cara um pouco mais liberal nessa área da intimidade. E ela pode ir muito bem, começando aos poucos. Primeiro dá só aquela gemidinha de boca fechada, né? Aí, conforme o tempo, a guerreira pode ir adicionando algumas coisas nesse momento. Além dessa gemida de boca fechada, ela pode começar a fazer aquelas caras e bocas meio insinuantes. Sabe do que eu tô falando, né, senhores? Quando a guerreira começa a revirar os olhos, fazendo carinha de que tá gostando demais. Isso aí pro cara é uma imensa satisfação. E geralmente é nesse momento que o champanhe estoura, inclusive. Aí depois, nos próximos relacionamentos, ela pode começar a ir adicionando alguns xingamentos brandos. Nada de palavrão. Tipo assim, enquanto o cara tá ensalsichando, a dama pode muito bem chamar o cara de sem vergonha, cachorro, safado, e o cara lá, só castigando. O cara pode até estranhar no começo, mas como a guerreira ainda tá se contendo um pouco ali, tudo bem, normal, né? A guerreira vai acostumando o cara aos poucos a esse padrão que ela tem, e quando pensar que não, depois de pouco tempo o cara tá empurrando até as ovas e a madame tá berrando pra vizinhança inteira ouvir, e para o casal isso vai ser a coisa mais natural do mundo, porque nesse caso significa que as coisas foram acontecendo de forma gradativa. Você viu também que o Thiagão ali no meio do vídeo se perguntou, poxa vida, mas quais foram os caras que essa donzela se relacionou pra ela tá desse jeito agora, dando soco na parede e tudo mais. E o que o Thiagão talvez não tenha se dado conta é que às vezes parte da própria guerreira esse tipo de situação aí. Tem umas que nem conhece o cara, já começa a dar uma dessa, e tem umas que pede pro cara pisar até na cabeça, e a gente acha que não, que foram os caras que bagunçaram com ela, mas nem sempre. Como eu disse, pode partir da própria guerreira, mesmo sem ter intimidade com o cara, em determinado momento virar pra ele e falar, ô meu filho, tem como você pisar na minha cabeça e dar na minha cara? E realmente eu acho que deve ser uma situação até meio embaraçosa. Não sei se o Thiagão passou por isso, eu sei que se a guerreira pedir pra eu desferir algum soco nela ou coisa parecida, eu tô de boa, principalmente se for alguém que eu não conheço direito. A madame facilmente pode se arrepender e usar isso contra mim. E lá na delegacia falou, ó, o cara ficou louco, desceu a porrada sem autorização e eu exijo explicações. Pode prender esse maluco aí. Então devemos ficar atentos porque também pode ser um golpe. E falando nisso, como não se lembrar do caso Cíntia Chagas? Todo mundo sabe o que houve, né, senhores? O marido dela aparentemente não soube lidar muito bem com isso, inclusive falou que viciou nesse negócio, até porque deve ser uma imensa satisfação, né, senhores? Você poder fazer esse tipo de coisa, claro, com autorização da dama e mais que isso, com ela fazendo questão. Se o cara não der pelo menos um soco na costela, é amigo. E se você já tiver intimidade com a pessoa, tudo bem, né? Só que o problema é que eu acho que na hora que o bicho tá pegando ali mesmo, senhores, que o cara tá colocando o lado animal dele pra fora e a donzela também, a pessoa esquece até onde que ela tá. Põe o lado bonobo pra fora mesmo, até porque não é ele mesmo que fala que as emoções estão aí pra ser sentidas. Então segura esse bonobo aí. Teve uma outra parte que o Thiagão deu um exemplo de uma guerreira que tem a vontade de ficar com 8 caras de uma vez só. Aí tá de brincadeira, né? O cara namorar uma dama que tem esse tipo de sonho a ser realizado, tá fazendo o que com ela? Só pra saber. Será que ele acha que um dia passa? Ai não, de repente é só uma fase. Minha namorada veio com umas conversas aí que quer ficar com 8 caras de uma vez só, mas não há motivos para preocupação. Tô fazendo minha parte aqui com ela e vambora. Eu acho que esse exemplo que ele usou foi muito extremo, mas de certa forma eu concordo com ele porque não adianta um cara que é de boa nesse momento se relacionar com uma guerreira que é extravagante demais. Essa guerreira tem que se
relacionar com um cara mais louco que ela, pra apagar o fogo, né, senhores? Já o Miqueinha tem que ficar com aquela que é só o papai e mamãe mesmo. Mas uma coisa é certa também, senhores. Precisamos falar qual é o limite da esculhambação. Vale tudo na hora da intimidade ou calma também? Eu acho o seguinte, se a guerreira quer dar um soquinho na parede, só pra colocar pra fora aquela emoção, não tem problema. Se não for quebrar a parede e se não tiver ninguém em casa, logicamente, porque imagina a sua família inteira reunida, enquanto isso no quarto, o orgulho da família só falta derrubar a casa. Outra coisa que eu acho que também não tem problema, depois que você já conhece a pessoa, já namora com ela e tudo, são alguns xingamentos. Opa, com certeza. De repente o cara fica só guardando, né, senhores? Só jurando a guerreira pra chegar na hora da ensalsichada, o cara colocar tudo pra fora e falar o que ele realmente acha da guerreira. Agora, já coisas como pisão na cabeça, puxão de cabelo, soco na costela e tudo mais, eu já não recomendo muito não. Como eu falei, isso pode ser usado contra o homem futuramente, mesmo que a guerreira peça, tem que ver certinho se é isso mesmo que ela quer, depois não adianta vir querer reclamar. E com o Thiago Schultz, essa situação foi tão intensa que ele teve que terminar o relacionamento. Mas será que o Thiagão não tá muito afrescalhado, não? Talvez, nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários de forma respeitosa, senhores, é muito importante. O Thiagão é um cara gente boa e merece ser respeitado. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E o mais importante, caso você queira ajudar esse canal de forma rápida, simples e de graça, clique na sinetinha das notificações. Eu te convido a considerar um dia juntar-se a Junior Masters Dente de Piano no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face. Lá você pode conferir os melhores memes da internet, rigorosamente selecionados por mim e pelos cavalheiros que lá estão. E caso você não tenha assistido algum desses vídeos que está aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!